Ele é conhecido por atuar em movimentos populares. Hoje é superintendente da Delegacia Regional do Trabalho. O professor Papito de Oliveira, que no governo Lúcio Alcântara presidiu a Comissão Estadual de Anistia Wanda Sidhu, fala sobre as mais de 100 histórias de cearenses que foram torturados durante a ditadura militar, contadas no livro Vozes Silenciadas. Tudo bem, Papito? É um prazer, o programa Destaque, recebê-lo aqui. Prazer é meu, mais uma vez estar aqui. Papito, como foi que surgiu a ideia de transmitir em páginas essas histórias da época da ditadura militar? Foi exatamente no início, do processo de instalação da Comissão de Anistia Wanda Sidhu, porque esta comissão ela foi criada em 13 de dezembro de 2000, ainda no governo Tasso Gereissati. Mas ela previa, entre outros critérios, que deveria ser constituída uma comissão com membros representantes do governo do Estado e da sociedade civil, ao todo 11. Só que depois da aprovação, esse processo não foi em frente e só durante o governo Lúcio Alcântara, quando eu estava lá como assessor e também o jornalista Blanchard Girão, como assessor de imprensa, nós fomos procurados por alguns colegas que então nos puseram a par desta lei. O governo do Alcântara, então, é uma pessoa de muita sensibilidade para esses assuntos, escolheu o Blanchard Girão e eu para que nós tratássemos de procurar, né, a lei, de verificar o que era necessário para a sua implantação e a partir daí iniciou-se todo o processo para que ela viesse a se constituir a partir de 2002. Então, foi ao receber esses processos que veio a ideia de colocar em um livro, pôr em páginas? Exatamente. Uma das exigências da lei era que a pessoa que entrasse com o requerimento solicitando a reparação, no caso a reparação econômica, ela tinha a obrigação de fazer um relato circunstanciado de tudo por que passou no período da ditadura. E a partir desse momento, quer dizer, eu comecei, como presidente, eu tinha a obrigação de ler todos os processos, porque eu tinha direito ao voto de Minerva. Quer dizer, a partir do momento em que houvesse um empate, eu teria que dar o meu voto de desempate. Portanto, a minha obrigação era de ler todos os processos, aliás, o que não acontecia com os relatores, que eles recebiam um determinado número e só liam e relatavam aquele número. E nesse processo de leitura, eu comecei a tomar consciência de que eu estava diante de um manancial de informações que mesmo a gente que havia participado do processo de luta pela anistia, né, de fazer vigílias do IPPS para a soltura dos presos políticos, muitos de nós não tínhamos conhecimento da profundidade, da gravidade dos fatos que aconteceram naquele período. Foi então que eu me achei na obrigação de dar publicidade a esses fatos, né? De publicizá-los, de socializá-los para que uma grande parte da nossa sociedade, particularmente os mais jovens, não tiveram acesso, então resolvi colocá-los no livro, que está um livro, do ponto de vista histórico, modesta parte, eu acho uma grande contribuição para a história do Estado do Ceará. Mas quais foram os critérios usados para a escolha desses depoimentos, desse processo? Aí foi exatamente um problema com o qual eu me deparei, porque evidentemente que muitas pessoas poderiam perguntar por que um está e eu não estou, né? E foi então que eu decidi dar um corte temporal, né? E resolvi o seguinte: aqueles que foram indenizados, até porque, na verdade, o nosso objetivo era publicar no final do governo Lúcio Alcântara, né? Então eu disse, então eu vou trabalhar aqueles que foram indenizados até julho, né, de 2006. Aliás, de 2000, 2002, 2006, exatamente. Então escolhi esses 100 que já haviam sido indenizados e a partir daí iniciei o processo de construção desses textos para publicá-los em 2000, no final do governo Lúcio Alcântara. Infelizmente não foi possível, porque são histórias muito comoventes,
né? São histórias que tratam de pessoas, de famílias, de partidos, de instituições, de organizações políticas, e a gente tinha que checar muitas informações. Então, diante dessa responsabilidade, nós resolvemos adiar o processo de lançamento para agora, e foi exatamente no dia 12 de março, e vamos iniciar já a elaboração do segundo volume com as pessoas, evidentemente, que não participaram do primeiro. Entre os depoimentos, algum que te chamou a atenção, algum peculiar, já que havia tanta gente envolvida, que nem que seja envolvida, que não tinha nada a ver com aquele movimento da luta pela democracia? Com certeza existiu depoimentos nesse contexto. Tem, exatamente o que eu denominei, um capítulo denominado Casos Inusitados. Quer dizer, por que inusitados? Talvez o texto não seja nem o mais adequado, o título, mas é porque trata de pessoas que exatamente não tinham nada a ver com nada nesse processo, né? E que foram presas e torturadas da mesma forma com aqueles que tiveram uma participação intensa. Porque naquele momento havia, o processo era tão cruel, né, que às vezes as pessoas denunciavam algum inimigo comum, né, que não tinha nenhuma relação política, mas aproveitava, porque naquele momento eles prendiam qualquer um. Né? Então você tem aqui, por exemplo, Bigode de Stalin, um cara que foi preso porque simplesmente o policial achou que aquele bigode era em homenagem ao Stalin, né, que era da União Soviética. E foi preso e foi torturado como se fosse um integrante de uma organização de luta contra a ditadura. Outro caso interessante, que eu sempre me refiro, né, que é do Antenor Fernandes. Ele tinha uma sapataria ali na esquina da 13 de Maio com Barão do Rio Branco, onde hoje é uma borracharia. A sapataria dele era ali, em frente ao 23BC, consertava inclusive, né, botas de soldados do 23, e um dia ele pintou a sua sapataria e sobrou uma tinta, um amigo veio e pediu a tinta para também pintar a casa dele, e o Antenor era completamente analfabeto, não lia. E no outro dia ele chegou para trabalhar normalmente e ficou chateado porque viu lá, né, a sua casa pichada, mas como ele não sabia ler, abriu e iniciou suas atividades. Só que estava pichada abaixo da ditadura. Quer dizer, em frente ao 23BC era uma... Né, então ele foi preso, fizeram uma operação de guerra ali que parecia que iam prender uma organização inteira. E prenderam o Antenor Fernandes, analfabeto, passou 3 meses desaparecido, a família procurando e não conseguia localizar, porque era muito comum, né, as pessoas eram presas e as famílias não eram informadas. Às vezes era preso pela Polícia Federal, ia para o 23BC, 10ª região e por aí seguia. Então ele passou 3 meses desaparecido, preso, né, apanhou muito, e quando localizaram e ele foi libertado, porque não tinha absolutamente nada, não descobriu nada, 3 meses depois da ser posto em liberdade, ele morreu, né, de depressão profunda, vergonha, né, porque pouca gente sabe o que se passa nos cárceres, o que se passou nos cárceres de uma ditadura tão perversa como foi a nossa. Então, são casos assim que foram muito cruéis.